Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quando Nasce uma Família. Hoje eu tô aqui com uma mulher que, se eu puder definir ela em uma palavra, é sabedoria. Essa mulher, ela é incrível. Eu tive o privilégio de conhecer ela alguns anos atrás já. E eu tava muito ansiosa pra gente ter essa conversa e poder compartilhar um pouquinho com vocês. Várias pessoas do Brasil já puderam ouvir essa mulher, mas hoje vocês vão ter o privilégio de ouvir ela falando sobre maternidade. Eu estou hoje com a minha amiga Késia. Obrigada. Seja bem-vinda, Késia. Muito obrigada. Um privilégio ter na minha casa pra gente conversar um pouquinho aí sobre essa jornada da maternidade, criação de filhos, enfim, e tudo que rolar hoje aqui nessa conversa. Tá animada? Tô animada, um pouco receosa, porque a gente precisa tomar cuidado com tudo que fala. Existe uma certa responsabilidade naquilo que a gente diz, né? Outra coisa, eu não sou essas coisas todas que você disse, bem menos. É sim. Bem menos. Mas eu acredito que, assim, o fato de já ter um pouco mais de anos vividos, né? Isso traz pra gente um pouco mais de experiência em algumas áreas, né? Com exemplos bons e com exemplos ruins, né? São as duas coisas. A gente tanto acerta quanto a gente também erra. Viu, gente? Eu falei que ela é a sabedoria em pessoa. Bom, eu vou começar com a minha pergunta de sempre, né? Que é a primeira pergunta que eu já faço para as minhas convidadas. Quem é a Késia? Então, primeiro, eu sou mãe. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, perfeitas. Hoje uma tem 26 e a outra tem 25, mas para mim é como se ainda tivesse 2, 3, 4, né? E eu posso dizer aquilo que Paulo disse, né? Que eu não tenho maior alegria de ver do que ver as minhas filhas caminhando na verdade, né? Saber e ver o quanto elas amam a Deus, o quanto elas amam Jesus e o quanto elas buscam pelo Espírito Santo é o que mais me traz alegria depois da jornada com Cristo, né? Eu também sou missionária na FHOP. Comecei trabalhando na FHOP School no meio de 2017, como facilitadora à distância. Sou missionária até hoje. Já nasci num lar evangélico, minha tia é missionária, meus pais ajudaram a fundar igrejas. Então, essa vida em igreja já é algo que a gente faz desde que praticamente nasceu, né? E também não existe... Poucas coisas são tão maravilhosas quanto viver em comunidade, na comunidade de Cristo. Tem desafios, tem obstáculos, mas também tem muita alegria e família mesmo. E os laços que nos unem, eles são baseados no sangue de Cristo. Então é como se fosse uma família mais forte, porque o sangue de Cristo ele é mais forte do que o nosso sangue, né? Então, essa sou eu, né? Eu acho. Estudiosa. Sim, Muito estudiosa. amo estudar a palavra. E estudar, eu quero deixar claro, não é aquele aspecto que a gente tem, estou estudando matemática, química, física. Não, é o aspecto de investir os recursos que tem, sejam mentais, intelectuais, de tempo, financeiros, na busca do conhecimento de Deus. Sabe, o Senhor se revelou a nós, mas essa revelação, ela precisa ser buscada. E à medida que você busca, o Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai iluminando os olhos do teu coração para que você seja capaz de compreender aquilo que só o homem espiritual compreende, que o homem natural não compreende. Então, existe uma busca e existe uma recompensa em cima dessa busca, porque o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu sou mãe, porque o Senhor me fez mãe, e eu sou uma devota da palavra, digamos assim, né? Amo de paixão conhecer Jesus Cristo. E isso eu acho que é
uma das tuas características que eu mais admiro, sabe? Porque tu sempre tá com aquela sede, aquela fome, tipo, não, eu quero ir mais, eu quero conhecer mais, tem mais pra conhecer, tem mais pra entender. E toda vez que eu te vejo, eu vejo tu lendo alguma coisa nova, diferente. Sério, é admirável. Admirável mesmo. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Bom, mas vamos lá, já começou dando uma aula aqui pra gente, né? Eu tenho muitas perguntas. Késia, me fala um pouquinho da tua jornada de vida, então. Tu já me contou, né, agora que, então, tu é missionária aqui em Floripa, mas me fala aí um pouquinho, assim, da tua jornada até chegar, então, como missionária aqui em Floripa. De onde tu veio? Tá, eu vim de Fortaleza, no Ceará. Nasci e me criei lá, como se diz. A gente já vivia dentro da igreja, já trabalhava na igreja naquela época. Eu estudei, eu fiz faculdade, me formei, depois casei. E por definições da vida mesmo, eu me divorciei naquela época, fiquei com as minhas filhas. E o meu trabalho foi cuidar delas, né? E trabalho aqui, eu quero deixar bem claro. Trabalho é algo que foi criado por Deus. A gente tem uma ideia de que trabalho é algo ruim, então eu vivo para me aposentar, para me ver livre do trabalho. E o trabalho é aquele que nos traz dignidade. E não é um trabalho que necessariamente precisa ser remunerado. Eu nunca vi dona de casa remunerada, eu sou dona de casa, amo ser dona de casa. Nunca tive férias, nem 13º, nem hora extra. Mas isso é um trabalho, e é um trabalho que o Senhor deu para mim. E isso traz dignidade para quem eu sou. Então, esse meu trabalho também é como missionária desde e mãe, né? Então, teve uma transição de Fortaleza para cá que foi movida pelo Espírito Santo, algo assim, sem palavras, indizível, como a gente diz, né? E em todos os detalhes o Senhor foi excepcional. Então, eu acho que é isso. Aí, tu chegou aqui em Floripa em qual ano? Cheguei no final de 2017, se eu não me engano. Sim, eu já deixei casa alugada, tudo pronto, no final de 2017. E a gente foi só passar o Natal e o Ano Novo com a família. E voltamos em 2018, logo no comecinho. Né? As tuas filhas já tinham quantos anos quando vocês vieram pra Floripa? Acho que 18. Porque elas vieram estudar, né? Então. A Carol veio fazer o Fascinação, a turma 6. Segundo ela, a melhor turma que existe. E a Bia veio na turma 7, a turma do amor. Também, segundo ela, a melhor turma que existe. Ah, eu também vou falar então que a minha turma foi a melhor. Então, a Carol veio no 2017.1, no primeiro semestre, e ficou como missionária na editora, tá? A Bia veio para o segundo semestre de 2017 e nós já ficamos, né? Então, elas foram fazer faculdade, trabalhar, e eu continuei como missionária, porque eu já era facilitadora à distância. Então, aqui foi que houve o processo de transição, de sair à distância para ser presencial, mesmo sem eu ter feito fascinação, porque eu não fiz fascinação. Sim. Eu fiz F-Hop School, os 2 anos da F-Hop School, e também quando eu mudei para cá, para morar aqui, eu também decidi fazer ETM, que era a nossa escola de teologia e ministério. Então, eu fiz os 2 anos de teologia e a gente se formou aqui também. Eu disse, é uma mulher que gosta de estudar. Gosto e mesmo. não para nunca, né, Késia? Não. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho, tá? Tá, volta. Vou perguntar, então, como foi as tuas 2 gestações? Né? Tu teve 2 experiências, então, foi tranquilo pra ti? Como foi gestar naquela época? Me fala um pouquinho da tua experiência. Tu gostou de estar grávida? Não gostou? A minha primeira gravidez, ela foi um pouquinho, logo o início dela foi um pouquinho complicado, porque eu tive um pouquinho de descolamento de placenta, então eu tive que fazer um certo repouso, né?
E eu tive muito enjoo. Mas assim, até o 8º mês. Nossa! Então, Foi aquela porcentagem das mulheres lá que... sim, então eu perdi muito peso, né? E foi assim, bem difícil, né? Então, foi um pouco mais difícil curtir, porque Claro, pelas condições físicas. às vezes a única comida que eu conseguia ficar era 10 horas da noite uma comida chinesa, Nossa! né? Então, se eu começasse com uma fruta, ela ficava, e depois nem água ficava mais, né? Mas é difícil a gente falar de gravidez depois que passou. Sim, Porque parece que a nossa mente consegue filtrar e o ficar Senhor é só sábio, né? aquilo que é bom. Né? Eu já esqueci daquilo, graças a Deus. Sim. Mas foi muito maravilhoso sentir uma vida sendo gerada dentro de mim. Ver quando as meninas se mexiam. Nossa, a Carolina mexia demais, meu Deus! E chutava muito, né? A Bia já foi mais tranquila, a gravidez dela, mesmo eu também tendo muito enjoo. Mas eu tive pertinho, eu escolhi ter pertinho uma da outra, né? E eu não tinha muito tempo para perceber se estava bem, né? Ou se estava muito mal e suportar o mal, porque eu já tinha que cuidar da Carol, né? E a Carol exigia Bastante. muito. Sabe aquela frasezinha, dizem que as meninas são calmas? Meninas são mais tranquilas. Corta para a menina, tipo, pendurada na sala. Sim, a Carolina era extremamente criativa. Então, para ter uma ideia, nos 18 anos dela, meu pai começou a contar as histórias que ele guardava para ele, né? Então, Carolina. A Bia também foi uma gravidez maravilhosa. E o cuidado com a Beatriz é que ela é uma menina muito madura. Então, quando você pensa que ela tinha 3, 5 aninhos, ela já começou a falar quase tudo com 1 ano e meio. Que o segundo, você vai ver que aprende tudo com o primeiro. Isso, eu tô vendo isso na pele agora. Exatamente. Eu fico, gente, mas menino, tu não tem 1 ano ainda. Aprende rapidinho. É o espelho, né? Então, eu tinha que ter muito cuidado com as coisas que eu falava na frente dela, porque ela entendia tudo muito rápido. Então, eu tinha uma percepção e leitura e escrita muito antes do tempo, né? Então, a gravidez em si foi boa. Os momentos, as circunstâncias ao redor não tão boas, mas faz parte. Faz parte. E, bom, então ali, né, tu teve as 2 gestações, elas nasceram, e aí contou pra nós, então, que tu passou por um processo de divórcio, e então, desde então, você foi mãe solo. Sim. E como foi, né, e essa experiência pra ti? Porque, então, desde muito cedo, tu criou as meninas sozinha. E numa época, né, num momento, assim, que é diferente de hoje. Porque hoje tu fala em mãe solo, tu pensa em rede de apoio, que muitas pessoas têm, né? Seja paga ou seja gratuita, né, família. Hoje tem as redes sociais, hoje tem, enfim, inúmeras possibilidades. Na tua época não tinha tanto isso. E também acredito eu que também não era tão bem visto, né, essa questão. Como foi pra ti lidar, viver essa parte da educação delas, de crescer, de estar sozinha, sabe? Nessa fase. Foi muito desafiador? Foi leve? Tu teve ajuda? Então, foi muito, muito, muito desafiador. Mas, embora a gente não tivesse as redes sociais como elas são hoje, elas já estavam começando, sabe? Já tinha Orkut. Aí, e tinha, antes disso, tinha aqueles chats que a gente conversava. Como que era o nome daquele que eu nem lembro? Eu sou a partir do Orkut. Porque eu era muito novinha, né? Eu sei que tinha, mas minha mãe não deixava eu ter. Então, eu só pude ter a partir do Orkut. Mas eu sei que teve uns outros... eu esqueci o nome do chat lá e tal. E as meninas eram pequenas nessa época, mas elas já existiram, né?
Mas lá em casa, com relação a esse tipo de coisa, a gente gosta de dizer assim, porque não tinha rede social, então é diferente. Não, tinham outras coisas que também poderiam interferir na educação dos teus filhos. Por exemplo, quando a televisão surgiu. Então, todo aquele movimento em cima da televisão, do rádio, do telefone, né? Óbvio, hoje as coisas são um pouco mais amplificadas Sim. e um pouco mais profundas, né? Mas isso não significa que os desafios antes neles não existiram. Então, eu decidi educar as meninas de uma forma diferente. Primeiro porque quando a gente tem a formação dentro de igreja, existe aquele dualismo, tipo, coisas do mundo e coisas de Deus. E assim, essa visão ela não é tão interessante porque tudo pertence a Deus. Agora, existem coisas de Deus que são utilizadas como Deus não gostaria. Mas a música é de Deus, a arte é de Deus, a cultura é de Deus. Tudo pertence a Deus, foi Ele que criou. E é Ele que dá a capacidade aos homens de serem criativos e tal. Agora, por conta da nossa capacidade de escolha, a gente pode utilizar aquilo que Deus deu pra gente de forma negativa. Então, eu decidi criar as meninas da seguinte forma. Vocês vão ver determinadas coisas. Vocês vão assistir comigo. Coisas vocês vão assistir sozinhas, ver sozinhas. E coisas vocês não verão. Coisas vocês não terão. Por exemplo, celular, elas vieram até a Carol mais tempo ainda. Porque tudo era dentro de um contexto. Eu não dou o celular para você ter um celular. Eu vou te dar um celular se houver a necessidade de um celular. Então, como a Bia foi estudar em uma escola integral, ela precisou de uma necessidade de comunicação antes, né? Então, com relação à rede social, a filme, a revista em quadrinhos, a cinema, existiam coisas que elas viam, existiam coisas que elas já aprenderam desde cedo. A gente assistia junto, via junto, e aí depois a gente dizia, e aí? Qual foi a ideia que a pessoa que fez esse filme passou? O que foi que você conseguiu entender disso? E aí elas diziam, eu vi que a fulaninha de tal fazia isso e aquilo outro. E você acha bom a fulaninha fazer isso? Não, não acho. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Se fosse um filme, e aí o filme, como é que foi isso? Pois então, ela fala disso, né? E isso é bom uma criança fazer? Não, não é. Então, esse filme não é bom. Mas esse filme também pode dizer isso. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que quando Jesus Cristo fala em Mateus 24, que uma das coisas muito perigosas que iriam acontecer é uma coisa chamada engano. Engano não é mentira. A mentira, ela é mentira. Você já sabe que aquilo dali tudo é falso. Mas o engano, ele tem uma parte verdade e uma parte mentira. Então, por isso que é difícil de você identificar e de você não ser consumido ou alcançado por aquilo. Então, hoje, quando Jesus Cristo disse que o engano se multiplicará, a gente não tem noção do quanto de engano entra nas nossas vidas a partir do momento em que a gente decide observar tudo que a gente escuta e que a gente vê. E a gente vai perceber que a gente está rodeado de engano. Sim. Né? E a gente precisa aprender a identificar o engano. Nos filmes, nas músicas, no shopping, nas nossas amizades, inclusive até na nossa igreja, nos relacionamentos, em todas as coisas, onde a gente precisa estar atento. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer a verdade. Porque é a verdade que sinaliza aquilo que está errado. Então, eu criei as meninas dessa forma. Que lindo. Eu lembro que tinha um filmezinho que a gente assistia, um seriado de um infantil de desenho animado, que eu assisti o desenho animado e eu não tinha escutado a musiquinha de abertura. Então, elas assistiam o desenhozinho animado porque não tinha problema nenhum. Até o dia em que eu escutei a musiquinha de abertura.
E naquele dia eu me lembro, porque eu nunca esqueci, eu fiquei com muita raiva. Sim. Porque você sabe que música educa. Aham. E pega muito rápido, né? E a música dizia, eu não lembro bem, Uhum. mas ela passava a ideia de que você não precisa contar tudo pra tua mãe, Hum, que você pode enganar a tua mãe, uhum. né? E aí eu fui como uma fera pra cima desse seriado, né? E eu disse, Não tem. nunca mais vão assistir. E hoje elas ainda dizem até hoje. Aham. Aquele seriado que a gente não podia assistir por causa da música. A mamãe ficou com raiva. Fiquei mesmo. Sim, imagina. E como é sutil, né? O Uhum. desenho em si não falava nada, era ok, mas a música de início, e se os pais não estão atentos, realmente se passa. Eu lembro de uma vez que a gente tava. A gente evita muito da tela pros meninos, né? O Isaac não assiste ainda, né? Mas o Mateu, a gente normalmente sábado de manhã é o dia que a gente dá uma liberadinha pra ele assistir uns videozinhos e uns desenhos que ele gosta, assim, né? E aí teve um dia que tava passando assim, e era um desenho infantil. Agora, sabe que eu tô pensando nisso, eu não me lembro agora se isso aconteceu com o Mateu ou uma outra criança. Não lembro agora, mas tava passando ali, e só que é um desenho animado, mas é de adulto. E eu não conhecia. E aí eu tava, sei lá, lavando a louça, tava fazendo uma coisa da casa, e tava. E acho que era ele, né, que tava assistindo. Daqui a pouco eu comecei a ouvir palavrão no desenho. Eu, opa, 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 o que que tá acontecendo aqui? E aí eu corri e fui ver. Gente, é um desenho animado, mas é pra adultos. Eu falei, como assim? Só que tava num canal de criança, sabe? Aí foi onde eu super me atentei e falei, não dá pra colocar qualquer coisa, e não é só porque é um desenho animado, meu filho pode assistir, né? Tipo, aí foi onde a gente começou a ter esse cuidado, e hoje o que ele assiste é só sob nossa supervisão e o que a gente define ali que ele pode, né? Então, assim, mas é bem sutil. Pode acontecer do nada. As meninas não tiveram tela, Uhum, embora já fosse possível, uhum, nem joguinho. Eu fazia questão de outras coisas com uhum. elas. E a Carolina não parava. Quando ela veio parar, ela tinha 5, 6 anos para assistir Animal Planet. Meu Só. Deus! As meninas, o que que eu fazia? E isso foi muito bom porque ajudou muito elas em línguas estrangeiras. Uhum. Eu colocava DVD do Ron Kenoly. Uau! Então era Mas elas são evoluídas, as tuas toda filhas. a apresentação do show, do concerto e tal. Então a gente cantava sim, e começava a Aham. dançar e pular, porque elas precisavam gastar energia, Sim. né? Então, mais tela que elas ouviam eram música, Aham. e a gente cantava muito e dançava muito e brincava muito nisso. Uhum. E para elas irem para a tela mesmo, gente, isso não Nem foi lembra, nem muito fez necessário, parte dessa. Uhum. porque a Beatriz, ela lia demais. Uhum. Então, nas escolas, a Beatriz tinha escola que todo ano renovava a biblioteca, Nossa. porque ela lia tudo. Aham. Quando ela foi para uma escola maior, você lia um livro da biblioteca, você tinha que fazer um resumo. Então, existia uma pasta para todos os alunos da escola A e uma dela. pasta só para Beatriz, Nossa. né? Então, Que lindo. sabe uma coisa que é dica? Uhum. Gosto, aceito, quero. Se você não faz, teu filho não vai fazer. E se você faz, teu filho vai fazer mais ainda. Uhum. Se você come feijão, na frente do teu filho, ele vai comer feijão. Uhum. Se você come salada, ele vai comer salada. Se você mente, o teu filho vai mentir e vai mentir melhor que você. Uau. Ou pior do que você, Uhum. né? Então, aquilo que você quer que o teu filho faça, você tem que ser exemplo. Uhum. Sabe quando Deus fala em Deuteronômio que você tem que falar de Deus no caminho, ao assentar-se, ao deitar-se, ao levantar-se? Então, tem pessoas que pegam aquilo e colocam a ideia de que falar e ouvir é como a nossa ideia que nós temos hoje, de que eu estou falando, você está ouvindo. Mas para o hebreu daquela época, não existia o ouvir sem praticar. Então, quando o Senhor fala, ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, o ouve é pratica.
entende e coloca isso na tua vida. Então, quando o Senhor diz que você vai no caminho, ao assentar-se, ao levantar-se, além de falar do Senhor, você vai viver o Senhor. E aí o teu filho vai fazer isso também. Sim. Sabe que eu vi uma amiga falando, né, há algum tempo atrás, toda oportunidade, todos os dias eu prego pros meus filhos. E eu tô ali pregando e levando Jesus pra eles. Ah, eles falam: "Nossa, hoje tem sol. Sim, vamos agradecer Jesus porque ele deu um dia lindo pra nós. Ai, obrigado por, sei lá, o Mateus, no caso, né? Ele ama comer massa. Ama, não sei, ele é fissurado por massa. Tipo assim, acho que ele comeria massa todos os dias. E aí um dia a gente tava comendo e ele: "Uhul, massa!" E daí o Léo prontamente falou: "Vamos agradecer ao Senhor porque ele mandou a massa", sabe? E aí eu tava bem, tipo, viajando naquele momento. Quando ele falou que eu falei: "Nossa, é verdade." E aí a gente, de forma intencional, a gente vai trazendo Jesus pra tudo, sabe? E é muito engraçadinho, né? Esses dias eu tava deitada aqui e eu tava com dor de cabeça. E daí eu falei: "Ai, nossa, eu tô muito mal." Tipo, eu tava com muita dor de cabeça. E ninguém falou nada. Prontamente ele veio, colocou a mão em mim e falou: "Mamãe, eu vou orar pra Jesus te curar." Gente, aquilo ali foi tão emocionante, sabe? Eu só olhei pro Léo e falei: "Sim, Nossa, a dor de vamos cabeça orar." foi embora. Falei: "Sim, vamos orar." Aí ele orou, e aí eu falei: "Nossa, obrigada, Jesus me curou." Sabe? Então, assim, e é isso, e ele é tão pequenininho, né? E às vezes a gente acaba de forma intencional fazendo isso, levando Jesus pra vida dele. E tem vezes que é no dia a dia ali acontecendo. E realmente a gente tá sentindo muito isso na prática que tu falou, sabe? Eles fazem o que a gente faz. É um espelho. E aí as coisas boas e as coisas não tão boas, né? E aí eu chamo o Léo de Léo, né? Então eu falo amor e falo Léo. E daí esses dias eu falei numa entonação um pouco mais brava, assim, já tipo: "Léo, que houve?" Falei um negócio assim, sabe? E tá, beleza, se resolveu. Aí, em um outro momento, outro dia, aconteceu outra coisa. O Mateu olhou pra ele e falou assim: "Léo, o que houve?" Eu olhei pro Léo, o Léo me olhou tipo assim: "Ah, isso aí veio de ti", sabe assim? Sabe uma coisa que é Eu, muito importante quando a gente tem filhos, desde a idade que você já tem, é pedir perdão. Sim. Eles entendem. Uhum. Então, você errou. Olha, a mamãe fez errado. Olha, o papai fez errado. Eu quero pedir perdão pra você, porque o certo é assim e eu não fiz certo. Uhum. E isso de forma alguma diminui a gente. Muito pelo Sim. contrário. Os nossos filhos passam a nos ver de uma forma diferente. Uhum. E eu acredito que ajuda até na fase da adolescência. Uhum. Porque a criança, ela olha para os pais e eles são meio que super-heróis. Então, quando eles vão entrando na pré-adolescência e na adolescência, eles começam a ver e a perceber que nós não somos tão heróis. Tão legais assim. Uhum. Se eles já têm um costume anterior de perceber que o papai erra, o papai e a mamãe pedem perdão para mim, eles não são tão perfeitos assim. Perfeito só Jesus. Uhum. Então é algo que você pode já ir construindo para esse período, que hoje em dia é tão falado como se fosse um bicho de 7 cabeças. Uhum. Depois a gente chega lá. Eu tô aqui, ó. Isso, fala mais. Eu vou anotar aqui, porque eu tô no comecinho, né? Eu tenho muito que aprender Mas ainda. passar rápido, muito rápido. Mas eu tô no meu início de jornada, né? Imagina, todas as pessoas que têm mais filhos ou que têm um filho de 1 ano a mais que o meu, eu já peço conselho, sabe? Assim, já me ensina algo aí. Realmente, eu nem imagino como deve ser a fase da adolescência. Mas realmente, eu gostei dessa dica. Eu vou colocá-la em prática. Bom, vamos lá, Kézia. Já muitos insights aqui, uma aula já. Então, tu já falou, né, que foi desafiador a questão de criar elas sozinhas, né? Como foi difícil, mas temos aí o resultado, né? Sim. De que deu certo. Deu certo. Assim, eu estava sozinha fisicamente nesse corpo. Sim. Ninguém faz nada sozinho, Uhum. né? Então, o Senhor, que eu digo, é o meu marido. Uhum. Então, quando eu estiver falando no meu marido, você já sabe que é o marido Senhor. perfeito.
Foi ele que fez tudo. Uhum. Foi ele que fez tudo. Uhum. Foi ele que dirigiu, que ele orientou. Ele é o sacerdote da nossa casa, né? Ele é o pai das meninas. Uhum. Então, foi ele. Ai, vamos lá. Então, depois vocês vieram pra Floripa, então passou esse momento, elas cresceram. E antes de entrar nesse assunto delas cresceram, eu quero falar um pouco em relação que tu estava falando sobre redes sociais, TV, telas, né? Hoje, a gente tem acesso muito fácil a milhões de conteúdos, né? A gente, a um clique, a gente pode chegar lá do outro lado do mundo e ver o que as pessoas pensam, falam e compartilham sobre determinada coisa. Eu não sei se tu sabe, né? Acho que sim, porque tu tá nas redes sociais. Mas existe um termo hoje que é bem famoso, que se chama maternidade real. O que é isso, tá? Começou de uns anos pra cá agora, mulheres começaram a compartilhar do seu maternar. Então, desde o momento em que elas acordam até o momento em que elas vão dormir, elas compartilham o seu dia criando seus filhos. Então, elas chamam de hashtag maternidade real, que é o quê? Mostrando ali a sua maternidade nua e crua, como ela realmente é vivida. Então, se o dia foi um caos, um show de horror, a pessoa nem tirou o pijama, tá lá com o coque, não escovou os dentes, a casa tá um caos, ela tá filmando e ela tá compartilhando isso porque isso é a maternidade real. Tem mulheres que compartilham a maternidade real de uma outra perspectiva, que é a casa sempre muito organizada e limpa, e os filhos todos bem limpos e bonitos, e ela sempre já com o corpo em dia, digamos assim, sempre bem arrumado, cabelo escovado, unha feita, nunca tem louça pra lavar. E essa é a maternidade real dela. Só que começou a ter uma treta na internet. Por quê? Porque a minha maternidade real é um show de horror e um caos, mas a tua maternidade real é linda, perfeita e maravilhosa. E aí começou a rolar essa treta, que tem mulheres que romantizam o caos e desprezam a mulher que consegue dar conta ali, sabe? E aí meio que existe hoje essa tal dessa rivalidade do que é a tal da maternidade real. Temos essas duas perspectivas. E hoje, sério, todas as pessoas que devem assistir esse episódio, elas vão se identificar com uma mulher, uma blogueira, uma influencer, uma dona de casa, enfim, que compartilha algo desse tipo, ou que até mesmo usa essa hashtag, enfim. Só que na tua época que tu estava lá maternando, não existia isso de pegar o celular e filmar ali, compartilhar, né? Hoje nós temos isso e nós temos então acesso a essas duas perspectivas. O que tu acha sobre isso? O que pra ti é a tal da maternidade real, sabe? Depois eu vou compartilhar o que eu acho sobre. Um pouquinho de medo de falar sobre isso. Mas assim. Eu acho que eu posso pontuar duas coisas bem importantes. E esse é o que eu penso, tá? Isso. Maternidade real é que você vive dentro da sua casa. E não é da conta de ninguém. No sentido de que não existe necessidade de você estar postando o teu dia a dia. Qual é a diferença de você, tô dizendo, da pessoa que está postando, para uma mulher que está vivendo uma maternidade lá no interior do interior do interior? Porque ela não tem celular, a maternidade dela deixou de ser real? Não. Aliás, a maternidade dela é mais real do que a de quem está postando. Porque a vida de uma mulher já é tão cheia de coisas. E você vai pegar o teu tempo, que é precioso, para mostrar a tua vida para pessoas que você não sabe nem quem que tá assistindo. Tem gente que não te conhece. Aliás, todo mundo ali não te conhece. São poucos os que te conhecem. Sim. Quem te conhece realmente não assiste. É, isso. Tá? Quem te conhece realmente não assiste.
E aí, você está expondo você e sua família a pessoas que querem fazer o mal. Uhum. Porque a maldade, a gente precisa entender, assim, eu sou discípula de Jesus Cristo. Então, aquilo que Jesus Cristo falou para mim é verdade. Uhum. A maldade nos últimos dias, ela vai aumentar, ela não vai diminuir. Uhum. A ponto de Jesus dizer, será que eu vou achar amor nesse mundo quando eu voltar? Uhum. Então, tudo que você expõe, você está expondo muito mais para a maldade do que para a bondade. Que necessidade é essa que você tem de colocar a tua vida para os outros? Uhum. Se existe uma coisa chamada parede, é porque você tem que viver dentro dela. Uau. Uhum. Não é para você estar mostrando para outras pessoas. Você está expondo o seu filho Uhum. a todo tipo de gente que não quer o bem do seu filho, Uhum. nem o seu. Uhum. Então, desculpa, mas eu acho que a melhor coisa que existe nesse sentido é a mesma coisa que a gente dizia com o controle remoto da TV quando ele chegou. Qual é o melhor botão do controle da TV? O botão de desliga. Então, do celular é a mesma coisa. Uhum. Por que que existe essa treta entre maternidade real, luxuosa ou o caos total? Primeiro que nenhuma das duas é verdadeira. Uhum. A maternidade, existem momentos de tranquilidade, existem momentos de caos. Uhum. Não existe essa de ser só caos. Ela tá botando só caos porque é o que vende. Uhum. E a outra tá botando só a tranquilidade, a maravilha porque é o que vende. Uhum. Não é real nenhum das duas. Uhum. Porque a gente tem hoje uma sociedade polarizada, como dizem, né? Uhum. As pessoas hoje, eles não têm a ideia de que você pode usar o discernimento. Nem tudo é bom 100%. Uhum. Desculpa, vamos colocar a frase direito. Só uma pessoa é boa 100%, sem sombra de maldade nenhuma, sem variação de mudança. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Só Deus é o Deus eterno, repleto de bondade, de amor e de justiça e de ira. Mas tudo isso no seu aspecto positivo. Mas na nossa realidade, nós temos coisas que elas são princípios, elas são normas gerais, elas são conselhos, existem coisas boas, existem coisas ruins. E hoje a gente compra uma ideia como se ela fosse completamente boa, ou a gente compra uma pessoa como se ela fosse completamente boa. E aí a gente coloca aqui a palavra Messias. Porque o que é Messias? Messias, para o judeu, era um homem que ele seria ungido por Deus para ser o filho de Deus, aquele que traria redenção para aquele povo. Ele seria o rei, subjugaria os inimigos, e aí sim aquele povo viveria um momento de paz constante em todos os seus aspectos. E a gente traz essa ideia para nossa vida. Então, essa mulher que faz tudo perfeito é aquela que vai trazer paz para minha vida. Eu vou imitá-la. Então, ela vai ser o meu Messias. E nunca é alcançável. E aquela outra que é o caos combina comigo. Então, ela é o meu Messias. Então, eu compro a ideia como se as duas fossem ideias perfeitas e eu começo a briga, parece gladiador na internet, certo? Brigando uma com outra. Vamos ser sinceros. Existe coisa boa em uma e coisa ruim. Existe coisa boa em um, existe coisa ruim em outro. E isso vai para todas as áreas. Sim. Não existe gente perfeita. Não existe um presidente perfeito e o outro que não é perfeito. Existem coisas boas que um faz e coisas ruins e o outro também. E existem outros também. Não são só aqueles. Sim. Talvez existam na internet uma pessoa que poste a sua realidade, que vive as duas coisas. Momentos de caos e momentos de tranquilidade. Eu acho que essa está mais perto da realidade do que as outras duas. Mas com isso eu não estou dizendo que internet é ruim. Sim. Internet é bom, mas o botão de desliga É melhor ainda. é melhor ainda. Se você não está sabendo organizar, desliga, deixa fora. E vai viver com os teus filhos. Celular queima, internet cai e você perde tudo aquilo que estava gravado. Se os teus olhos estivessem vivendo aquilo, se o teu coração estivesse sentindo as emoções daquele momento, aí sim ficaria para sempre. Uau. Que frase pontual para os dias de hoje. Porque às vezes a gente, no anseio
de querer registrar e não perder e ter aquele momento ali pra sempre, a gente tá muito mais preocupado em fazer o vídeo perfeito, a foto perfeita e não viver o momento. Isso não capta sentimento. É. O que capta sentimento é aquilo que vai ficar gravado na tua memória. Uhum. Não é imagem, é aquele conjunto. Sabe quando você Sim, sente um o perfume cheiro, uhum. e você lembra de... Porque isso foi o que ficou gravado. Uhum. Porque você eternizar um momento é todo esse contexto. Uhum. Quando todos os teus sentidos, Uhum. visão, olfato, audição e tal, eles estão construindo aquele momento. Uhum. E câmera nenhuma faz isso. Não. E nem vai fazer. Uhum. Então, vá viver a emoção com seus filhos, com a sua casa, com seu marido. E deixe cada um viver o seu. Sabe que em alguns momentos eu entro nessa crise, e agora abrindo meu coração aqui, justamente disso, sabe? De querer, às vezes, compartilhar coisas, mas ao mesmo tempo entrar nessa dualidade, sabe? Ah, mas se eu postar só, talvez, o meu final de semana legal aqui, será que as pessoas vão... Que ideia elas vão ter de mim? Que, sei lá, eu sou uma super mãe, que, nossa, olha que legal, os filhos da Michelle sentam no restaurante e comem. Tipo assim, não fazem um caos. Porque eu postei 15 segundos daquilo ali. E não necessariamente é sempre daquela forma. Mas também eu, em hipótese alguma, vou postar meus filhos em algum momento difícil deles, né? Não vou fazer isso, não vou expor eles a isso. Mas vários momentos eu entro nessa crise, sabe? E eu compartilho com o Léo e eu falo pra ele, ai, eu não sei até que ponto eu falo, até que ponto não. E eu tô aprendendo e talvez eu vou... A gente tava falando sobre isso antes de gravar, né? Com certeza eu vou me arrepender de algumas coisas, Vai. faz parte. Mas eu acho que só a gente refletir, né? E não só sair postando e falando e, enfim... Já é um bom sinal, né? Quando a gente pensa e reflete, por que eu tô fazendo isso? Sim, e deixa eu dizer uma coisa. O fato de eu estar falando isso não significa que você não possa influenciar pessoas. Uhum. Eu só acredito que existe uma forma mais eficiente de influenciar pessoas. Você pega um bolinho, você assa um bolinho para quando a sua visita chegar, ela entrar na sua casa sentindo aquele perfumezinho de um bolo de laranja. Aí você senta na mesa com eles, deixa os seus filhos brincarem. Quando precisar, corrige os seus filhos na frente da pessoa, elogia os seus filhos. Se você quer realmente influenciar alguém, traz para perto. Faz como Jesus Cristo fez. E olha o que os discípulos fizeram. Aqueles homens que todo mundo diz analfabetos. Não, provavelmente eles falavam 2 idiomas. Né? E sim, homens simples. Mas eles mudaram o mundo daquela época. Né? Então, e não existia redes sociais. Não. E hoje em dia, eu quero deixar claro, redes sociais são boas na medida do possível. Eu tenho rede social. Tudo bem que as minhas praticamente é para aulas, informações de cursos. Mas elas são boas. Mas alguns... E assim, quando você também mora longe da família, né? Que você consegue postar uma coisa mais rápido, que você não tá conseguindo ligar, alguma coisa assim. Sabe? Quando a gente... A mesma coisa volta. Tem coisas boas, coisas ruins, coisas que eu não devo fazer, coisas que eu posso fazer de vez em quando. Sabe? Sabe aquela palavrinha moderação? Sim. Pronto. É ela, né? É. Discrição também é. Principalmente para quem tem filhos. Não poste seus filhos nus. Não, nem jamais. em outras... qualquer coisa que é uma mente maldosa... Tá ali para pegar do seu filho. Consegue salvar todas as fotos do seu filho. Sabe? Então, eu acho que o cuidado com as redes sociais... Eles são... Sabe? São bons benefícios. Sim. A gente consegue assistir aulas e ter acesso a professores que nunca teria, né? Mas o perigo também é maior. Sabe? Quando você tem uma contrapartida. Claro. Como tudo na vida, né? Em todos os aspectos. É que realmente nesses últimos anos, assim, isso expandiu, sabe? De uma forma... Não sei se é porque agora eu também tô vivendo a maternidade, assim, no seu início, de forma bem intensa. Mas eu lembro que quando eu tava grávida do Mateu, foi
E que era pandemia também, né? Então, na pandemia, tudo isso aumentou muito, né? Então, as pessoas, elas não tinham mais contato, elas não iam mais uma na casa das outras, então elas acabaram compartilhando tudo, assim, tudo da vida. E foi aonde cresceu, eu acho, isso, sabe? Inclusive com propósitos financeiros. É isso. Esse é o Aham, propósito aham. Tem financeiro. muitas pessoas hoje que o sustento delas é compartilhar o seu dia a dia. Né, que daí fazem o public post, parceria paga, tem os recebidos. Eu queria um recebidos. Aquelas... então, assim, hoje isso se tornou o trabalho de muitas pessoas. O que eu também não vejo como ruim. Eu acho só que a gente precisa ter essa moderação. Saber o que postar, o que não postar. E não sair desenfreadamente compartilhando tudo da sua vida, sabe? Eu falei que eu ia dar um pouco da minha opinião sobre a tal da maternidade real. E ela é meio parecida com a tua, sabe? Porque eu fico pensando assim, gente, a maternidade, ela não é só caos. E ela não é só perfeição. No mesmo dia, eu brinco que às vezes eu vivo as 4 estações. No mesmo dia. Às vezes acorda tudo bem e eu vou dormir naquele mesmo dia falando, gente, o que que aconteceu aqui? Tem dias que são muito bons, são leves, são gostosos, meus filhos super colaboram. E tem dias que, hoje, por exemplo, o Mateu, ele acordou tretado comigo. Sabe assim, eu entrei no quarto, ele não queria eu, ele queria o pai. Só que o pai tava fazendo exercício. E aí, ele não queria eu, ele queria o pai. Eu falava, seu pai não tá. E ele, tipo, tava tretado comigo até a hora do... Daí o Léo chegou. Eu falei pro Léo, acordou azedo comigo hoje. Tipo assim, não sei o que que eu fiz, sonhou comigo, sei lá. A gente tomando café da manhã e a gente super conversando, bem de boa. E daí eu fui falar assim, ai, tá bom seu pãozinho com ovo? Não! Tipo, aí o Léo me olhou e falou, realmente, ele tá tretado contigo. Falei, gente, E o um que terá garotinho de sido? 2 anos, eu não sei o Sonho, que alguma rolou. coisa. Falei, ok, não acordou hoje muito bem, mas tudo bem, amanhã é outro dia, né? E amanhã ele pode acordar apaixonado pela mãe, faceiro, feliz e tá tudo bem também. Então, eu também acho que essa coisa da maternidade real, todas nós estamos vivendo de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas condições de vida. Então, não é porque a fulana postou que a maternidade real dela, ela consegue, sei lá, ir no shopping 3 horas da tarde, tomar um café com uma amiga, que a maternidade dela não tá sendo tão real quanto a outra que passa o dia inteiro trocando fralda. As duas estão vivendo uma maternidade real. E eu não entendo de verdade essa comparação, essa rivalidade que se criou entre as mulheres. E quando eu posto que eu faço X com meus filhos, a outra que faz Y, não existe melhor ou pior. Cada uma tá fazendo de acordo com aquilo que consegue, que pode dentro da sua realidade. E aí é onde eu fico meio tipo de saco cheio, sendo sincera, sabe, com as redes sociais, porque é isso, parece que a todo momento as mulheres precisam se provar, elas precisam se garantir e a tal da comparação, e isso me deixa muito frustrada, sabe? Isso me deixa muito tipo, ai, só vive a tua vida. Sabe assim? Ai, só vai lavar tua louça. A minha pia tá cheia ali. Se tu não tem a tua, vem na minha casa lavar a minha, sabe? Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, sabe? Uma coisa que não cabe muito na minha cabeça, né? Dentro desse aspecto da maternidade, a pessoa tem um filho de 3 dias. Aí já está ensinando como ter um filho. Eu acho assim, vamos viver esse momento todo. Quando você viver esse momento todo, você vai poder fazer uma análise do teu comportamento, das coisas boas e das coisas ruins. Daí sim, eu tô vivendo, vou ensinar agora como educar filhos adolescentes. Qual a idade do teu filho? 12. Tá no olho do furacão. Não, ainda vai começar. Só vai encerrar lá perto dos 15. Não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o teu filho fazer 21. Aí você fala, sabe? A ideia de que a nossa a geração de vocês, né? Mais pra frente um pouquinho, esqueceu essa ideia de que
os mais velhos ensinam os mais novos. E isso é bíblico. Sim. Isso é bíblico. É uma coisa interessante que Paulo diz que as mulheres mais velhas, elas vão ensinar as mais novas a amarem os seus filhos e amarem os seus maridos. Se você precisa ser ensinada é porque você não sabe. E se você não sabe, não é no caminhar do fazer que você vai aprender. Você vai ter a capacidade de discernir o que é bom e o que foi ruim, o que foi não foi, depois que passa. Sim. Depois que passa. Exatamente. Então, eu gosto de aprender. E quando eu vou escutar alguma coisa a respeito das minhas filhas, que têm essa idade que têm, primeiro eu gosto de ouvir o Espírito Santo e seguir a orientação dele, que afinal de contas, o Senhor é nosso marido, né? Meu marido. Mas buscar o ensino da palavra, porque a palavra, ela é útil, perfeitamente eficaz pra gente. E depois a gente busca o conselho de pessoas que já passaram por isso. Sim. Não por pessoas que estão passando. Que já passaram. Porque eles estão passando, eu também estou. E eu estou querendo aprender. Isso. Né? Exatamente. Então, essa é uma coisa que eu acho que é um clique pra gente. Com sabe? certeza. Com certeza. Eu tô vivendo 2 momentos, né? O Mateu agora ali no auge dos seus 2 anos. Famoso 2 anos. E o Isaac, que vai fazer um ano, né? Então eu vivi ali o recém-nascido com um bebê já não tão bebezinho. Então, assim, desafiador, né? No início ali, até todo mundo entender a dinâmica de vida e tal. E eu tenho várias amigas que estão vivendo a mesma coisa. E aí, os dias difíceis, a gente compartilha uma com a outra ali. Mas sempre que eu quero aprender algo, eu não posso buscar nelas. Eu preciso ir para as pessoas, mas hoje eu não tenho mais mãe, né? Que seria a primeira pessoa que eu iria perguntar. Eu vou para uma amiga que tem 6 filhos e quase todos já são casados, né? Enfim, que o mais novo dela, se eu não me engano, tem 14 hoje. Ela já passou, primeiro que várias vezes, né? 6 vezes pelo que eu passei, que eu tô passando. E ela já viveu, né? Então, assim, quando surge qualquer coisa que eu tô precisando ali, eu mando pra ela uma mensagenzinha, um áudio. Ela já sabe que eu vou pedir ajuda com alguma coisa. Porque eu preciso de um conselho de uma pessoa com mais sabedoria, com mais vivência, experiência. Realmente não adianta eu querer alguém que tá vivendo no olho do furacão que nem eu, né? Vai ser um compartilhar. Às vezes a gente pode dar dicas. Olha, eu tô fazendo isso e tá funcionando. Quem sabe isso, mas não é ainda um ensinamento, né? Algo profundo. Então, que nem hoje, por exemplo, nessa conversa, eu tô aprendendo muito, né? Nossa, ainda bem que o Léo tá ouvindo ali no cantinho. Eu não preciso passar depois tudo pra ele. Bom, vamos lá, Késia. Perguntei, então, esse lance da maternidade real e tal, né? Que eu queria falar. Aí, então, as tuas filhas cresceram, passou todo esse momento da adolescência, vocês aqui em Floripa, elas já estudando, trabalhando. E elas começaram, então, a viver, digamos assim, né? A criar sonhos, ideias de vida, começaram a entender o mundo como é o mundo, e fizeram 18 anos, e aí isso é um marco muito importante, né? Poxa, agora eu sou de maior, eu posso fazer o que eu quiser, né? E elas foram crescendo. E como foi pra ti perceber isso, né? De que as tuas filhas, que uma vida inteira ficaram ali debaixo das tuas asas, com cuidado integral teu a todo momento ali, a tua vida sendo dedicada a isso. E começou a perceber esse movimento delas de falar, olha, minhas filhas estão crescendo, elas vão daqui a pouco realizar sonhos, vão sair de casa. Como foi, assim, esse sentimento, essa sensação? E tem um termo que a gente usa hoje pra isso, que é a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa e os pais, né, ou no teu caso, você especificamente, se percebe, então, como era no início, né? Tipo, sozinhos, sozinha. Como é? É que agora tu tá vivendo isso, né? As tuas filhas mudaram de país, já dei um spoiler aqui da próxima notícia, né? Elas mudaram de país.
cresceram, foram voar, qual que é o sentimento, a sensação de ver os filhos crescendo? Eu quero saber. A sensação de ver os filhos crescendo. Não tenho maior alegria do que esta. Porque a gente tem a ideia de que tem gente que diz, eu vou criar meu filho para o mundo. Uhum. Não, nós criamos os nossos filhos para Deus. Uhum. E tudo o que eles vão fazer é missão de Deus na vida deles. Sabe a ideia de que Jesus Cristo vai voltar para a Terra e o Senhor está articulando todas as histórias, tipo uma teia, e todas as nossas vidas de uma forma em que o Senhor tem construído, vai ser canal para a vinda de Jesus Cristo do mundo, tá? E aí eu acredito ao mesmo tempo em que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e a sua soberania ela é executada, a nossa vontade é executada junto com a soberania dele. Só que a nossa vontade é pequenininha e a soberania de Deus engloba tudo. Então, o Senhor, eu já sabia desde cedo que o Senhor tinha uma missão para a vida delas. Ele tem uma missão para a vida delas. Seja no mercado de trabalho, seja trabalhando dentro de igreja, não importa. A missão delas é construir algo na história de Deus para a humanidade que vai culminar com o momento em que Jesus Cristo volta para a Terra. Então, a gente sabe que os nossos filhos vão sair. E é diferente de quando eu era sozinha antes. Porque não tem mais como a gente separar a gente delas. A nossa cabeça não funciona mais sozinha. Sim. Eu não sou só. Eu tenho 2 filhas. Elas estão longe, sim. Mas hoje as redes sociais são maravilhosas. Eu falo com a minha filha a qualquer hora do dia. Sim. Olhando para ela. Parece que ela tá ali no quarto e vai já sair dali de dentro. Se eu disser assim, vem Carol aqui ver isso, eu acho que ela vai sair dali. Sabe? Então, são emoções que eu ainda não consigo discernir completamente. Eu fico maravilhada em ver aquilo que Deus fez, está fazendo, e é tanto que eu vou lá dar uma espiadinha naquilo que Deus está fazendo. Mas vai voltar. Eu vou sim. Mas eu vou lá olhar o que o pai delas fez na vida delas, em todos os detalhes. Porque eu digo que Deus é o pai delas. Então, quando eu falar o pai delas, você sabe que estou me referindo a Deus. Então, a sensação de que elas não estão, eu não estou sozinha, mas agora eu vou ter um tempo em que o Senhor vai me direcionar mais para Ele. Porque quando eu dividi as atividades com elas, em todas as atividades, lavar louça é uma atividade que glorifica a Deus. Sim. Varrer casa é uma atividade que glorifica a Deus. Sair para trabalhar, se você estiver fazendo a vontade de Deus, glorifica a Deus. Se você não tiver, não. No meu caso, eu precisava cuidar das minhas filhas. E isso, assim, toda mulher precisa cuidar dos seus filhos. Mas existem variações de trabalhos, né? De missões, digamos assim. E o Senhor agora está me direcionando para uma outra missão. É uma missão em que eu vou estar olhando o agir dele na vida delas. E eu estou ansiosa para ver isso. Também estou ansiosa para ver o que ele vai fazer na minha vida. Sim. Porque agora eu digo para ele, tô aqui. Tô 100% on. Tô aqui. Faz aquilo que tu queres. Dá aquele temor. Porque para Deus não existem limites. Sim. Né? Deus não é limitado por finanças, Deus não é limitado pelo tempo, Deus não é limitado pelo poder, pela capacidade, pelo conhecimento. Então, tudo com ele é uma aventura. Em outro nível, que a nossa mente não consegue captar. Então, eu estou, assim, aguardando com grandes expectativas o que ele vai fazer na vida delas, que eu vou estar vendo, participando, e aquilo que ele vai estar fazendo na minha vida. Um coração repleto de gratidão, porque é aquela história, realmente eu não sou merecedora de tanto amor, de tanto cuidado, nossa, de tanta proteção, como ele nos protegeu, como ele nos guardou, como ele nos isolou para
formar algo em nós. Uhum. Eu já disse, meu marido é perfeito. Ele é. Quero ver quem discorda. Ele é. Já encaminhando pro final da nossa conversa, tá? Porque eu ficaria aqui mais muito tempo fazendo muitas perguntas. Kézia, eu queria te pedir, assim, a nossa conversa foi uma aula, sabe? Foi, assim, de verdade, sabedoria e pessoa, dando muitos conselhos e que, graças a Deus, isso aqui ficou gravado, porque eu vou poder reassistir várias vezes. Mas, eu queria que tu desse um conselho pras mães de agora, sabe? Para essas que estão vivendo, de repente, a mesma fase que eu, de filhos pequenos, estão aí vivendo agora o auge do seu maternar, sabe? Um conselho que tu, que já passou por essa fase, poderia nos dar. Inclusive pra mim, né? Só tem um. Corra para a palavra. Oh. Eu sei, porque eu sei que eu vivi, né? Sim. Que essa época nós não temos tempo. Uhum. E nem sempre nós conseguimos gerir o nosso tempo corretamente. Tá tudo bem. Crianças não são tão previsíveis. Uhum. Mas, primeiro, é importante para a criança ela ter uma rotina. Uhum. Isso traz segurança para ela. Uhum. E isso traz para a mãe a possibilidade de dedicar um tempo para Deus. E aí eu vou ser bem específica, bem clara. Uhum. Pegue a palavra, a Bíblia, as Escrituras e ouça o Espírito Santo. Se ele disser, comece no Gênesis, comece no Gênesis. Se ele disser, comece em Mateus, não, eu quero que você vá para João. Uhum. Pegue 15 minutos do seu dia, porque 15 minutos tem condição. Uhum. E escreva. Escreva. Não digite, não fale. Pegue o seu caderninho e escreva. Os 3 primeiros versículos de onde ele mandar. No outro dia você escreve mais 3. No outro dia você escreve mais 3. Você pode ter um caderninho de pedidos de oração. Tipo, você que é mãe, você pode ter um caderno de... O livro das gerações. O livro de oração pelas gerações. Uau. Então você coloca um caderninho, aí você coloca a foto do seu marido, do seu casamento e dos seus 2 filhos. E você vai buscando em Deus as orações bíblicas que você quer para o teu filho. Uau. E você escreve. Aí você deixa assim umas 4, 5, 6 folhas para que você veja aquilo que o Senhor vai fazendo. Ele teve uma doença no dia tal, eu estou orando por isso e tal. O Senhor curou meu filho. Então, o que você quer para o Mateu e para o Isaac quando eles tiverem 30 anos? Uhum. Comece a orar hoje. Sabe? E isso você pode, 15 minutos do seu dia, você pode investir em oração, 7 minutos e meio em oração, 7 minutos e meio em leitura e escrita da palavra, sabe? Quando a gente escreve com a nossa mão, é como se nós estivéssemos ensinando o nosso cérebro 3 vezes. Então, aquilo vai ficar mais gravado na tua mente. E aí, eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Nossa, maravilhoso. Sim, a palavrinha-chave, perseverança. É óbvio que vai existir um dia ou outro durante o mês que você não vai conseguir. Mas sabe aqueles princípios que a gente não abre mão? E aí você pode falar com seu marido, Léo, meus 15 minutos chegaram, eu não posso ir dormir sem eles. E não deixa para fazer isso, busca fazer na primeira hora que deu. Léo, me ajuda nisso. E aí um ajuda o outro nisso. Agora são os meus 15 minutos. Porque essa fasezinha das crianças vai passar rápido. Deles quererem a atenção sua, já eles vão esquecer. Eles não vão mais querer essa atenção. E aí você vai poder esticar um pouquinho mais o teu tempo com Deus. Não adianta esticar mais tempo no trabalho para receber dinheiro. Não adianta esticar mais tempo em investir clientes ou mercado, seja lá o que for. Porque quem te sustenta é o Senhor. Amém. Nem você se sustenta, como é que você vai sustentar os seus filhos? Né? Então, essa é a minha dica, palavra. Nossa. E você será fascinada, porque você verá aquele que é mais belo do que todos. Meu Deus.
Eu não sei como acabar. Ou se a gente continua. Kézia, de verdade, muito obrigada por essa Eu conversa. que agradeço. Eu saio dela, assim, olhando muito pra minha própria vida e realmente refletindo e colocando muita coisa em prática, sabe? De verdade, foi assim, pra mim foi uma aula, sabe? Foi uma conversa de amigas, mas que eu tô, tipo, sugando, assim, sabe? Todas as informações e eu quero mais, que nem a nossa conversa anterior no carro, né? Eu fiquei maravilhada e te falei, né? Eu tô sem palavras, assim, por tudo que a gente conversou hoje, tanto fora das câmeras como agora, né, de frente pra elas. Muito obrigada por abrir teu coração, abrir mais a tua vida, compartilhar um pouco aí da tua jornada. Me sinto muito honrada de te receber na minha casa pra gente falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar a vida de muitas mulheres, de muitas famílias que vão assistir, porque tu é essa pessoa. Por onde tu passa, tu consegue abençoar. Nós sabemos que isso não é mérito teu, é mérito do Senhor, mas de verdade, muito obrigada pelo teu sim. Obrigado por estar nesse lugar disponível para Deus fazer através de ti. É nítido que Ele faz em ti, mas Ele também faz através de ti. E muito obrigada, de verdade, sabe? Por estar disponível para Ele fazer. E hoje Ele fez aqui. Amém. E Ele vai fazer a cada pessoa que assistir esse episódio, sabe? Glória a De Deus. verdade. Glória a Deus. Essa é a minha oração. Uhum. Quando eu aceitei e vi aqui conversar contigo, eu disse, Senhor, marido, porque eu falo assim, marido, pra quê? Qual o propósito? Que seja para as pessoas verem a ti e não a mim. Porque sério, fala sério, eu não sou essas coisas todas bonitinhas não, né? Mas ele, então, minha oração, meu pedido ao meu marido é que o que foi dito aqui seja para edificar a vida das pessoas e além de edificar, seja para colocar os olhos dessas pessoas nele e não em mim. E a minha casa tá aberta para aquele cheirinho de bolo saindo do forno. Quero! Será um prazer. Aliás, esse é meu propósito. Quando eu voltar. Isso, quando voltar aí do exterior. Obrigada, Um prazer. Kézia. De Muito verdade. obrigada. Eu que agradeço. Foi muito especial. Bom, gente, então estamos encerrando mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal, já envie esse episódio para quem você acha que é interessante ouvir, assistir e até o próximo episódio. Tchau! Tchau.